Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW. O programa é sempre especial, mas hoje somos só nós dois. Na verdade, é um programa diferenciado para a gente falar sobre o projeto Superação, que já começou. Já começou. E o título que está lá no YouTube é Já Começou. Já começou, pronto. Nosso desafio está bem à nossa frente, né, Adilson? Tá valendo, tá valendo. Olá pessoal, obrigado por todos que estão nos acompanhando aí. Então, vamos conversar um pouco sobre esse projeto. Nós lançamos na sexta-feira, segunda-feira foi o dia 1 de 50, hoje já estamos no dia 3 de 50 e esperamos alcançar os alvos aí, né, pastor? Pois é, e para você ficar ligado, né, sobre a superação, vou pedir para o Davi, nosso diretor aí, para lançar a vinheta do projeto. Vai lançar agora aí? Mas, agora ao vivo. Tchau. Sonoplastia incrível. Já está no ar. Rapaz, que legal. Pronto. Então, este é o projeto Superação. Vamos explicar melhor então, porque a gente lançou esse vídeo no programa passado e também nas redes sociais da TV Amazônia. Eu acho também que o Estúdio HN também já publicou esse vídeo. Eu não sei, senão a gente vai enviar para eles. Ele publicou o completo? Ontem, completo. Completo, está no Reels. No Reels dele. Não, na verdade ele colocou no Stories ontem. Não, então não é completo. Não é completo, né? É, porque está com 3 minutos esse vídeo, então muito legal. E nem é esse. Esse não está completo, é só a vinhetinha. Que mostra a nossa avaliação física e alguns negócios bem interessantes lá. Quem quiser assistir, vai lá no Instagram da TV Amazônia. O pastor fica rindo porque eu me lasquei na avaliação física lá. Não, lascou não. Mas se você quiser saber se ele se lascou, vai lá no Instagram da TV Amazônia e assista o vídeo completo sobre a nossa avaliação física e o start do projeto. É verdade. E aí, Edilson, como é que você está se sentindo diante de tão grande desafio? Cara, a palavra realmente não vai ser clichê, mas não tem como não estar desafiado, porque nós demos esse nome, né, de superação. É engraçado, a gente estava pensando, porque, assim, no meu caso, né, eu vim de uma vida praticamente sedentária, assim, você vai ver lá na avaliação e tudo mais, eu estou com sobrepeso, sou considerado dentro do IMC uma pessoa obesa, e além disso tem toda uma questão porque não vai ser só atividade física, né? Tem a questão de uma mudança de mentalidade, principalmente a respeito da alimentação e também um acompanhamento. Por exemplo, o Hugo está sendo um profissional incrível, assim, porque eu já sou, hoje eu estou hipertenso, né? A gente acredita que isso vai mudar. Vai mudar, com certeza. E aí, mas assim, o Hugo tem toda uma preocupação de fazer um acompanhamento da minha pressão antes da atividade, depois da atividade, assim, muito um negócio muito bem. Muito profissional, muito né? profissional. Ontem muito foi assim, né? Ontem foi assim. Ontem hoje... nós treinamos juntos, o dia 2, ontem foi o dia 2. Isso, Como vai passar? Quer dizer, no YouTube já vai pro ar, mas na TV vai passar na sexta. Já vai ser dia 5. Na sexta vai ser dia 5. Isso. Então ontem foi terça, dia 2, treinamos juntos. E hoje eu já fui de manhã. E teve a meia edição. Teve a meia edição, né? Meu horário é meio-dia, pessoal. Meu horário é meio-dia. Inclusive agora eu tô atrasado já, meio-dia e 3. Mas eu pretendo sair aqui da gravação e cumprir a sua meta diária. A minha etapa. E assim, e fora que essa preocupação de fazer um circuito que dê para a gente chegar no objetivo, né? O pastor ontem lá estava reclamando lá dos pesos que ele estava carregando lá um pouquinho. Sugado, amigo. Não, porque uma coisa que eu estava comentando com o Hugo, né, nosso personal, e o Adilson estava junto, é que uma coisa é você treinar
sozinho na academia, né? Dá para fazer? Dá, né? Às vezes você não tem condição de pagar um personal, né? Eu mesmo até agora treinava sozinho, então às vezes eu recebia ajuda dos colegas lá da academia, assistia vídeo em casa e tentava. Eu já tinha na minha mente um programa de treino pelas informações que eu recebi e muita ajuda que eu recebi também de pessoas que treinam há mais tempo. Mas a gente tende a aliviar. A gente alivia no tempo, no intervalo entre as repetições, no peso. E o personal, ele vai estender um pouquinho mais. Ele sabe que você vai mais. Então é muito legal ter o personal. E para mim está sendo uma experiência muito boa. Embora ontem foi o meu primeiro dia lá com o Hugo, né? Eu comecei na segunda-feira, mas eu estou terminando na outra academia. Ainda paguei o último mês, então estou aproveitando um pouco mais. Não quero jogar esse dinheiro fora. Mas ontem já foi com o personal, com o Hugo. Então realmente... Ele leva a gente além. É verdade. E um outro ponto também, assim, que o Hugo tem trabalhado, e eu, assim, a gente não sabe como a gente vai conseguir encaixar, talvez isso aqui no programa, mas como eu sou servidor da UFOP, a UFOP ela tem um serviço de apoio para o servidor, né? E dentre as carreiras que estão lá, temos uma carreira de nutricionista, né? E eu já consegui marcar também nutricionista. Já tive um pré-acompanhamento com uma nutróloga, já tínhamos falado isso no programa, né, com a doutora Ana Paula Coimbra, que é uma convidada nossa, mas desde a gravidez não pôde vir. Significa, eu vou explicar para vocês, que ele tem duas opções e a pessoa aqui ainda não tem nenhuma. Mas a pessoa aqui tem plano de saúde, eu vou logo entregar ele que está à disposição dele. É verdade. É só ele ir atrás que ele acha rapidinho. Não, mas eu fui numa nutricionista, eu nem lembro o nome dela, nada contra ela, mas eu não achei assim, bom, assim, achei muito superficial. Não, lá na UFOPA... então, assim, eu queria alguém que talvez fosse mais voltado até para o esporte, né? Porque tem áreas eu acho que tem áreas específicas que... Por exemplo, a doutora Natália, onde eu vou lá, ela já foi minha nutróloga uns anos atrás, quando eu entrei, e eu que não retornei. Então, assim, primeiro eu vou levar meu ralho básico. Não, né? você está retornando depois de 5 anos. 5 anos. Nossa, que retorno, né? Você estava por onde? Estava por onde? Doutor, ainda tenho direito ao retorno. Aí eu fui uma vez, ela passou a dieta, eu não voltei mais. Mas, assim, o que é legal... que ela trabalha, ela não faz nada. Eu gostei muito da época, apesar de eu não ter seguido, mas ela não faz nada fora como é que eu vou dizer? Fora da caixinha, no sentido de forçar uma coisa. Ela entende a necessidade. Mas você já falou com ela sobre esse projeto? Já conversamos, já tive já fizemos uma pré-apresentação e aí a gente vai conversar melhor na consulta. Mas vai ser assim muito legal. É muito legal também o aparato que ela tem lá, a estrutura, e vai ser top. E aí já vai ser mais um apoio, porque é uma das coisas, né? Até que o Hugo disse, olha, você vai ter que ser muito Caxias em casa. Aqui, né, tudo vai depender. E nesses 2 dias já, com algumas coisas que a gente já tinha, não ainda um acompanhamento profissional, mas fazendo algumas reduções, já tem... Eu já estava tirando açúcar, né? Na verdade, a gente, assim, é claro que a nutricionista vai passar ali uma dieta adequada para o objetivo. Mas todos nós, eu, Adilson, você que está em casa, já sabe o que a gente deve evitar. Exatamente. Já sabe que tem coisas que não são saudáveis e frituras, açúcares. Não, e no meu caso... Sal em excesso e outras coisas que a gente já sabe que tem que evitar, né? Por exemplo, hoje de manhã mesmo, eu fiz um café da manhã, depois do treino. Vamos lá, qual foi o teu café da manhã hoje? Hoje foi... Ontem eu jantei cuscuz e ovo cozido. Poxa. Aí, hoje eu fiz o resto do cuscuz, aí eu peguei, fritei 2 ovos, pouca manteiga, tinha um queijo mussarela lá, coloquei, deixei bem derretido, misturei o cuscuz... Café preto, eu tinha óleo de coco. Coloquei, misturei, foi o que eu tomei de café. Rapaz, é o café da manhã dos campeões, aí, né? Do Rock Balboa. Não, a música do Rock Balboa tá direto na cabeça. Não, meu café também foi legal. Eu até coloquei no Stories. Mas é porque o senhor faz um negócio bonito nos stories lá, eu não tenho coragem, não. Eu mandei para ele ontem foi 3 ovos
Pô, legal aquela receita lá. É. Ovos cozidos com azeite. E mais que é? O óleo, na verdade, aqui, da honra que ela merece, eu aprendi isso com a Diane, esposa do Lucas, que um dia a gente ainda vai trazer ela aqui para falar sobre um projeto que ela tem da Semeando. Já fica a dica, @semeando, segue aí. E aí o que acontece? É o rei dos merchandising, o homem, mano. Daqui a Deve estar ganhando dinheiro por trás sem saber, mano. Mas quando? E aí Fala dos ovos lá. os ovos, o que acontece? Uma vez eu fui na casa dela, ela mistura cúrcuma, né, açafrão, pimenta, calabresa, páprica, azeite, óleo de coco, manteiga, se amassa e tal. Mano, fica uma pasta do ovo cozido que é... Ah, faz uma pasta do ovo? Não, você pode fazer... Porque eu vi que você jogou por cima. Não, né? joguei por cima e na hora eu fui comendo e tá. tal. Mas se eu quiser fazer uma pasta para rechear uma tapioca, por exemplo. É tipo um ou uma patê. crepioca, É tipo um patê. Aí, Então, meu café da manhã hoje, que eu não falei. Dois como é que fala? Fatias de pão integral na chapa. Eu gosto de pão na chapa demais. Pra mim, se o café da manhã tiver só pão na chapa com manteiga e café com leite, já é o melhor do mundo. Aí, ovos mexidos, café com leite e aquele creme mamão. por cima era o que? Era requeijão? Era? Passei só um pouquinho de requeijão no ovo, só. Só uma colherzinha pra dar aquele tchan. Foi igual a Você foi bem detalhista, né? Eu achava que você não fosse perceber. Meu amigo, gordo não perceber comida é complicado. Mas só um pouquinho Não, pra... mas assim, Requeijão não é muito saudável, mas só pra dar um tchan. eu tô tirando a identidade de gordo. Eu já sou um ex-gordo já. Aí eu vou começar a me falar assim, né? Porque também um outro ponto que a gente vai tratar aí é a questão da mentalidade. Mas antes, assim, foi bom você falar. Vamos falar sobre mentalidade. Mas vamos falar sobre... Vamos comentar um pouco. É bom que quando a gente fizer uma outra avaliação, o Hugo vai poder explicar melhor sobre a nossa avaliação. Mas vamos falar um pouco sobre a nossa avaliação. Sim. Beleza. O nosso ponto de vista. E tem os dados, né? Você lembra de algumas coisas? Tem os dados, não. Eu só Primeiro- lembro dos Não, eu lembro, por exemplo... dos mais graves, no meu meu caso. IMC tá acima de 40. Parece que é isso. Né? É 25, né? O ideal, isso, né? O ideal é 25. Né? Mas é um ideal que não assim, caso a caso, muda muito, né? Não. Porque é uma ligação de peso e altura. Mas exatamente. Não, mas você pode, por exemplo, se você tiver com muita massa magra, você está com muita massa magra e pouca gordura. Você pode estar acima do MC mais saudável. Tá. Entendeu? Tem outras ligações. Eu não Mas sei. é um índice por os normais que... Bom, já que não faz é- um tempo que eu tô acima do 25. Então isso aí, pra mim, é uma situação que realmente foi graduando, foi aumentando. Eu acompanhei esse aumento, né? E a questão da gordura hepática, né? Que aí Que é perigosa. que é a perigosa e que assim que também foi constatada na ultrassonografia que eu fiz, né? E muito assim, foi até interessante quando o cara estava fazendo, ele disse assim, olha, tem uma esteatose, Que é isso, né? esteatose gordura no hepática, fígado, né? isso. Aí ele disse moderada. Eu falei, poxa, ainda bem que é moderada. Ele não, mas está indo para grave. Eu falei, nossa. Na tua avaliação, o na Hugo minha viu lá. avaliação não do Hugo. O Do Hugo deu médico. 15, né? Parece que tem um padrão e aí deu 15 alguma coisa. E é do médico, na hora que estava fazendo sonografia. E o Hugo também falou sobre uma questão que eu até achei assim, interessante, que é uma das preocupações que eu tenho, que é a questão da água, né? Ele disse que o índice de água no meu corpo estava baixo, né? E aí junto, logo depois do Hugo... Então você tem que ingerir mais água. Só que aí que entra, mano, tanto de água que eu bebo, mas deve ser graças a Deus também na USG, o rim tá tudo tranquilo. Mas você não consegue tem medir pedra. a quantidade de água que você toma? Eu bebo em média 3 litros por dia. Mas você consegue medir? Porque eu calculo... Porque é bom você ter aquela garrafa que mede, né? Não, exatamente. É porque eu uso garrafinhas. O meu copo é de 500 ml e eu volto e meio uso as garrafas de 500 ml, então eu calculo. De manhã eu tomo 3 garrafas ou 3 copos e à tarde 3 garrafas, 3 copos. Então, assim, no mínimo, no trabalho, são 3 litros. Fora o que eu bebo em casa. Legal. Então, assim... Mas é uma das preocupações que eu sempre tive por causa da hipertensão, por causa do rim. Mas, graças a Deus, o rim tranquilo,
sem nenhuma pedra, sem nenhum indício de nada, assim. O outro ponto foi, lá com o Hugo, foi a idade biológica, né? Que eu até zoei, que eu já posso entrar de graça no cinema, né? Pela idade biológica. Porque hoje também, não sei se você sabe, você está no acompanhante, você tem 60 anos de idade, você tem direito à entrada livre no cinema, né? Entrada de grátis para assistir os filmes e tudo mais, né? Se insiste, patrocina a gente aí. É só apresentar carteirinha? Só apresentar identidade, nem precisa apresentar carteirinha. Não precisa carteira de a carteirinha vai precisar para o transporte e para o intermunicipal. É interessante. Mas é bem legal, cara. Eu falo porque minha mãe já Agora, já a intermunicipal só se tiver vaga ou não? Em qualquer viagem? Seria em qualquer viagem, mas hoje eles estão vinculando muito a questão da vaga, né? Eles têm um percentual de vaga ali por... Exatamente, por veículo. Mas assim, até viagem de barco, eles utilizam. As pessoas E a maioria das pessoas não sabem. Não sabem. Não são pagam. direitos, né? Que é igual a situação do cinema. Quando a minha mãe fez 60, eu falei, bora lá, mãe. Ela, que menina, você vai lá e tal. Ele chegou lá e tal, toda desconfiada. Aí ela apresentou, entrou, ela só me mandou uma mensagem, tô aqui dentro. Eu falei, eu tô ligado, mano. Então, eu até brinquei, eu queria que ele não deixasse a senhora entrar. Mas ainda assim, patrocina a gente, se necessita. É porque Você é um ótimo vendedor. É o coração do advogado que dá uma... A Marta diz que eu sou a pior pessoa do mundo para direito do consumidor. Mas vamos voltar para a tua idade metabólica. E aí veio também uma questão da taxa metabólica basal. A minha deu muito baixo. Deu baixo. Isso quando eu já fui com a doutora Ana Paula. Ela calculou, deu 1.700. E a média seria 2.400 ou mais, né? E aí... A minha também deu baixa. Só que a minha, isso me levaria para 1.500 calorias por dia. Para eu não ter o déficit, é muito pouco. Muito pouco. Né? Então, assim, mas lógico, como o Hugo falou, com exercício físico... Tende a aumentar. Tende a aumentar naturalmente. Mas a gente trabalha assim, cara. Hoje eu tô pensando cada vez... Entra aquela questão da mentalidade. Né? Hoje, assim, nesses dias a mais, a partir de segunda, já fiz algumas reduções que eu já olho e já penso assim, e é incrível. Eu falo, cara, se eu comer isso aqui, vai dar ruim o negócio. Eu acho que vai ser bem legal esse processo aí de 50 dias, e depois quando você fizer as novas avaliações e ver algumas coisas sendo curadas, né? Exatamente. Eu acho que isso vai ser muito bom por vários aspectos, para as pessoas se ligarem nisso. Sim. Que às vezes é melhor você gastar dinheiro, quer dizer, às vezes não, sempre é melhor você gastar dinheiro praticando um esporte, se tiver custo, e tem esporte que nem custa nada, né? Só você sair de casa e caminhar, do que com remédio. Ou pagar um personal, ou entrar num estúdio especializado como é do Hugo, né? O HN, Sim. ou outra academia perto da sua casa, ou comprar um tênis bom. Comprar um tênis bom. Quando eu tava correndo, cara, eu comecei a correr, eu nunca me preocupei assim com o equipamento, né? Aí eu gastei um tênis bom que eu tinha, mas era um tênis que eu usava pro dia a dia, que era muito bom, que eu tinha ganhado, um tênis caríssimo. E eu comecei a usar para correr e ele acabou correndo. Eu comi correndo, um tênis da Mizuno. Aí quando eu tive que comprar, porque eu não tinha comprado, né? Aí eu falei, poxa, cara... Aí eu fiquei pensando, poxa, mas se eu gastasse com remédio, com consulta médica, ou até com academia, que antes eu não ia na academia, era muito mais. Verdade. Em 2 meses eu ia pagar o valor do tênis. Aí eu fui e comprei um tênis bom para mim. Mas com essa mentalidade, que às vezes quer economizar com aquilo que é importante e não tem pena de gastar com remédio, que é necessário, ou com a consulta médica, que também é necessário. Mas se a gente puder prevenir, sim, sim. Vale a pena investir, né, E aí cara? é interessante essa questão, porque a gente começa a fazer os cálculos das substituições. Por exemplo... a gente tem um colega que gosta muito da Coca-Cola, né? Ele até trabalha aqui, está no nosso meio hoje, né? Mas assim, né? Não vou falar que é o Magno, né? Mas assim, quando a gente... O que ele faz? Ele é que é MC?
É esse? É MC. Ah, isso. MC. Crente. É Mr. Coca-Cola, na verdade. MC é de Mr. É Coca-Cola. aquele que é da Pachurch lá? É, pode ser, tá. isso, né? Já foi entrevistado aqui até. Ah, tá. Tem um trabalho aí com a galera e tal. Mas aí o que acontece? Por que eu brinco? Porque o Magno, toda conversa, ele manda uma Coca-Cola, né? Pra gente. A gente fala alguma coisa, ele manda uma Coca-Cola. E aí. Ele manda uma figurinha uma de Coca-Cola. figurinha, é uma porque a figurinha. Coca-Cola Até então, real, ele não manda, não. Mas aí esses dias a gente eu tava fazendo, a gente brinca e tal, mas aquilo que você gasta, por exemplo, comendo, e aqui, gente, eu vou falar uma coisa séria, e uma coisa que eu sei disso. Cuidado com o nosso patrocinador. Né, comendo, por exemplo, uma Coca-Cola. Parecido. Pois é. Não Lá pode. lá tem Coisas saudáveis. crepiocas, Isso. tapiocas, cuscuz que não tem glúten. Lá tem sucos naturais. Você tem um cardápio farto nessa panificadora Massa Mix que você escolhe aquilo que Na você verdade, quer para sua vida. Ele te dá opção. Opção, se você quer uma vida Exatamente. saudável, você pode ir lá. Exatamente. Agora, Não, se você também quer se acabar em outras, lá também tem. Lá, Coca-Cola. Coisas gostosas. É. Gente, eu tô falando entre a questão da mentalidade. Não tem jeito. Você vê um negócio aqui, um negócio alternativo. Aí o negócio que tem açúcar, que tem mais sal, que tem óleo. A pessoa. Não, é mais gostoso. É mais assim. gostoso, É mais não gostoso. tem. É mais. Às vezes até o visual eles conseguem. Visual, paladar, é mais gostoso. Mas, evidentemente, por exemplo, entre algumas sensibilidades. Eu não vou, agora eu vou falar. Por exemplo, essa semana eu fui tomar um suco de muruci. Eu gosto de muruci, tem gente que não gosta. Tem um amigo que acha que suco de muruci é suco de queijo, por causa do cheiro, que ele não gosta. Né? Alguém falou isso um dia desse. É. Não, o pessoal que tava em casa, aí a gente foi no local para levar eles para jantar, almoçar. Aí tinha esses sucos regionais, aí trouxeram muruci e um outro, que eu não lembro qual era, mas aí o taperebá, que pra lá não tem, né? Isso, que é cajá. Aí gostou do taperebá e o muruci, ela falou assim, parece queijo. Eu nunca tinha me ligado. É outra pessoa também pensa assim. Eu tenho outra pessoa amiga que Eu gosta não gosto que de muruci não, acho muito gorduroso, não gosto. Ele é realmente, ele é mais gorduroso, é mais. Só que aí essa semana eu fui tomar, aí eu tava fazendo o suco, e aí sem açúcar, né? Tô tomando e tudo mais. E aí, só que eu ia adicionar adoçante, né? Stevia. E aí quando eu fui colocar, antes de colocar, eu fui provar, eu falei, cara, já tem sabor isso aqui. Mesmo o suco de muruci, eu consegui sentir um doce. Eu falei, cara, isso é louco. Naquele dia lá do MW, lá na imersão, a gente foi almoçar e aí eu pedi um suco de maracujá. Aí eu falei, não, tem sem açúcar. Eu tomei tranquilo. Mas aí que entra. Essas substituições você vai ter que, o quê? Você tem que ser intencional. Porque você vai querer o gorduroso, você vai querer a coxinha, você vai querer tudo de gostoso que você encontra na Massa Mix. Você já lá na sua casa tem aquela air fry? Não, ainda não. Então, lá em casa tinha, a gente usou tanto que acabou, tem que comprar outra. Faz tempo que acabou. Mas interessante, você comer batata frita do modo tradicional é uma experiência. Da air fry fica bonito, mas não é tão gostoso. Você até põe ele meio torradinho, põe um salzinho, mas é porque falta o óleo, a unção, o óleo da unção, a gordura. É por isso que a gordura saturada lá do. É por isso que os sacerdotes, a parte deles era a parte da mais gorda, que é mais gostoso, né? Você comer uma carne com gordura é mais gostoso. Agora tem gorduras boas e gorduras ruins, né? Exatamente. Então tudo é uma questão de escolha, né? E tem substituição para tudo. Tem. E esse Deus providenciou o melhor pra gente, né? É um dos pontos que a gente, voltando àquela pregação, tem uma pregação do Luciano Subirá que ele fala sobre cuidado do corpo. E aí o pastor que levou para isso, né, para essa ideia, que foi um homem assim, que tem um testemunho incrível, a gente ficou até de colocar esse link na outra, a gente pode até colocar dessa vez, para as pessoas Tem que conhecerem. cobrar do editor isso aí, o editor. Eu vou colocar. Olha aí, ó. Mas só que o programa não foi. Foi aquele programa que deu B.O. Se deu bem, né? Aí o que então acontece? desse você não escapa. E aí o que acontece? Nessa pregação o cara diz que Deus providenciou todas as coisas. Eu acho que até a pastora Regiane fala muito sobre isso. Comida de verdade é aquela comida que Deus...
que Deus deixou pra gente, né? E eu acho que é esse ponto. Eu acho que esse ponto. Agora, é fácil? Não é fácil. É uma questão de mentalidade. Agora, eu creio que a gente vai... Eu creio que daqui a um tempo eu vou chegar no equilíbrio, eu vou saber... É porque assim, eu acho que na nossa geração não tinha essa informação e nem preocupação com vida saudável. Então assim, o que os pais faziam? Quando a criança... Eu não sei como é que chama aqui, chama pipo. Lá no Rio chama chupeta. Chupeta. Quando dava chupeta ou pipo para a criança, às vezes não pegava, o que a mãe fazia? Colocava no açúcar e dava para a criança, né? Então assim, a gente desenvolveu um paladar muito artificial. Sim, né? sim. Muito cheio de açúcar, de sal, de farinha branca, farinha de trigo, né? Muita massa com produto industrializado. E isso acostuma, porque é mais saboroso mesmo, né? Eu tenho um testemunho já. Mas saboroso não é como é que você... A gente foi adaptado Isso. a esses estímulos. Não ali a fruta, o doce da fruta, que já tem o açúcar ali, natural. O Luciano Subirá, ele tem uma pregação recente. Ele pregou em São Paulo, não sei se já enviei para ti, que é perdendo a sensibilidade. Como não perder a sensibilidade com Não, Deus. você não me enviou, mas eu fui no canal da Pai São Paulo e beleza, localizei. ótimo. Não, você me falou. Eu te falei, né? Aí ele dá um exemplo do cara, isso é muito louco, do cara comendo uma salada de fruta e o cara joga leite condensado em Sim, cima. uma delícia. Mas ele diz, aí o Luciano, Sejamos sinceros, é uma delícia. é uma delícia, mas aí o Luciano diz assim, é que na hora... E nessa hora do almoço, vamos mudar essa prosa. Não, vamos pra pode não. treino, peso. lá. E da hora que ele viu aquilo lá, ele disse, cara, a vontade dele de voar era de voar no pescoço do cara. Ele disse, já tem o açúcar aí. Já tem aí o cara... Mas aí ele percebeu, o cara não tá percebendo, porque ele tá exatamente com questões artificiais. E aí entra mais um detalhe, essa semana. Tirei a farinha, né? Porque paraense gosta de farinha, mas nossa farinha é carboidrato. Farinha de farofa. Farinha. Não, eu não preciso nem fazer a farinha de farofa. Eu como a farinha mesmo, faço pirão e tal. E aí é uma coisa comum eu pegar e fazer. Tirei. Cara, tá sendo um negócio assim, eu olho a bicha lá e fico, meu Deus do céu, cara. Mas... e aí fico olhando e eu, não vou comer. E assim, 3 dias já sem farinha. Mas vamos conseguir. Então, assim, entra essa pegada aí de mudar para chegar na superação que a gente espera, né? Agora, quanto peso, fala aí, cara. Como está sendo para ti essa nova carga? Então, está sendo bom pelo acompanhamento agora, né, do Hugo. O desafio me faz ser um pouco mais disciplinado. Assim, tem uma vantagem lá em casa, porque a Rejane tem muito essa vibe da alimentação. De alimentação saudável, né? Então tem muita opção lá em casa já. Uhum. Ao longo do tempo, eu fui melhorando muito nisso, porque antigamente a Rejane tinha que fazer 2 cardápios lá em casa. Um para ela, que sempre teve essa preocupação. A Rejane tem essa luta contra a obesidade, né? Porque a família dela tem muito histórico disso. Então ela batalha muito com essa questão para manter o equilíbrio. E ela precisa, porque ela gosta muito de doce. Eu aprendi a comer doce com a Rejane. Eu tô desaprendendo agora, depois que ela me iniciou. Agora ela está tendo outro trabalho para me equilibrar nisso. Porque antes eu não ligava para doce. Quando eu casei com ela, fazia muito sobremesa. Se acostuma, né, cara? Sim, então, hoje eu tenho muita necessidade, assim, de acabar de comer, cara, ter um chocolate, por exemplo, ontem à noite. Mesmo no desafio, tá, Hugo? Perdão aí. Mas, cara, eu queria comer o doce. Aí eu peguei uma colherzinha de doce de leite e comi. Mas eu também, o que me ajuda é que eu não sou exagerado. Tipo assim, até falando da Rejane aqui, ela precisa se controlar muito porque a fuga dela, às vezes até emocional, é no doce. Então, às vezes, quando ela tem tipo, assim, um desequilíbrio emocional, ela foge pro doce. Por exemplo, agora mesmo, ela está lutando, porque ela teve um impacto emocional com a perda do pai, e ela está jogando pro doce, mas é o momento dela, né? E todo mundo está respeitando. Assim, eu não tenho esse problema. Eu gosto, mas eu consigo me controlar. Se eu não
Se eu não quiser comer, eu não como. E eu não tenho essa... Talvez eu tenho que descobrir qual é a minha válvula de escape. Mas eu não tenho essa compulsão. Então me ajuda a ser equilibrado, entendeu? Por exemplo, refrigerante. Toma refrigerante? Tomo. Mas eu não sou aquele cara que vou tomar 1 litro. Se eu vou numa festa, eu consigo tomar 1 copo, entendeu? Se eu tiver refrigerante em casa, é capaz de eu tomar os 2 litros, cara. Não, cara, eu não Eu consigo. eu tenho uma mentalidade mais Consigo. equilibrada nisso. Não, eu chego, eu substituo, eu vou lá, enquanto tiver, é um dos problemas. E assim, graças a Deus... Eu fazia isso lá em casa quando o Lucas morava com a gente. Às vezes, há muitos anos a gente não comprava mais refrigerante lá para casa. Agora eu compro 0 para mim. Mas a gente não comprava muitos anos. As crianças eram pequenas. Mas o Lucas sempre gostou muito. Teve a fase do Lucas também gordinho, né? Então, quando sobrava de célula ou de festa que alguém levava, aí às vezes sobrava ali, hein, Magno? Sobrava ali 1 litro da garrafa de 2 litros, sobrava mais. Eu pegava, abria, jogava tudo na pia, assim. Olha, o Magno acabou de... O Magno tá dizendo que é um pecado. É um pecado. Não, pecado... Mas por quê? Porque eu sabia que o Lucas, ele ia tomar tudo de uma vez só. Então, assim, aí eu jogava fora. Mas lá em casa, assim, falando de mim, né? Então, hoje, o que está me ajudando no projeto? Eu me disciplinar mais. Por quê? O que eu estava vivendo, embora não fosse exagerado, mas ainda eu tinha índices acima de algo saudável. Né? A taxa de gordura minha, o ideal é 18, né? O ideal eu não sei. o ideal é 18. Ele quer que chegue a 18. O meu tá 25. Ele quer que tu chegue no 18, né? 18. Esse é o teu desafio também, e também a questão da massa magra. Da massa magra, aumentar um pouco, e também do TMB. Eu tenho que aumentar minha taxa de metabolismo basal. Tem muito a ver também, é uma coisa que eu vou ver até na consulta que eu estou fazendo com o Dr. Fábio, né? Fábio Botelho. É um cara que a gente tem que trazer aqui, cara, porque é uma autoridade na área médica aqui em Santarém, e é um atleta ele, né? Sim. Sabia que ele já fez Ironman? Sim. Pô, então tem que trazer ele aqui. Vamos convidá-lo. Pronto. Talvez seja até uma questão, o metabolismo às vezes tem a ver também com questão de hormônios. Sim. Né? Então, às vezes a testosterona estiver baixa, aí fica pra, lento o por metabolismo. exemplo, vai ser uma questão também para eu verificar a questão da minha pressão, da pressão arterial, porque, por exemplo, as minhas taxas, eu fiz os exames agora, as minhas taxas são todas normais. Então, por exemplo, até eu fiz a glicose, que tem uma coisa glicada para verificar se é pré-diabético ou não. A minha taxa é 5,5. Pré-diabético é de 5,7 a 6,5. Eu estou próximo ali. Não sou pré-diabético, mas precisa diminuir. É uma resistência à insulina, né? A minha tá tipo 5. A minha está na média, mas eu tenho que chegar mais próximo do 2 ou do 3, que é a taxa inicial. Mas em contrapartida, essa aí que deu um pouco diferente, mas as outras. Colesterol, glicose, jejum, todas as outras taxas, a questão de tireoide e tudo mais, tudo. Legal. Então você tem tudo para alcançar teu objetivo. Então assim, a ideia, na verdade, aí bora ver se com a redução do peso a pressão vai também. Eu acho que sim, cara. E aí eu acredito que vai. Então, assim, um lanche? Não, pra gente não. A gente está no projeto de superação. Obrigado. Distribui para a equipe. Obrigado, Felipe. O Magno aí que já está perdido. Opa. Só explicar, o Felipe está oferecendo lanche pra gente aqui, porque está na hora do almoço, né? Verdade, ó. Tá resistindo. Tá aqui, resistir mas ao assim, lanche e ele nós fugirá de precisamos- voz. Mas aqui, ó, esse é o melhor lanche da cidade, porque é feito pela Massa Mix Panificadora, que nós temos aqui. Tinha que trazer quando aparecesse aqui. Pois é, o Felipe, que é o editor aí, tá Não, marcando. porque tá automatizado. Então alguém tem que relevar a culpa, né? Olha aí, ó. Aqui, ó. Agora. Aqui, ó. É agora, Massa Mix. Vamos aproveitar e fazer os agradecimentos para verdade. os nossos parceiros aqui do programa ANW. Nós temos hoje a Aproveitando aqui. da Massa Mix Panificadora, como nós falamos no início, pizzas, salgados, doces, os melhores pães. Cara, tem um pão lá que é aquele pão italiano. Semi-italiano, é o meu preferido. Jesus. Aí eu passo a manteiguinha, põe na chapa, Jesus. aí já deu, mano. Bom Tem demais. salada de fruta. Tem sucos naturais, sanduíches naturais. Tem aquele vatapá, tem aquela panqueca, tem aquela tapioca, lasanha, crepioca. cuscuz.
E o nosso próximo? É a Move. Se Entre nós, nesse movimento. se nós estamos agora ao vivo no YouTube, é porque A Move. temos o melhor provedor de internet É verdade, a Move é muito boa. de Santarém. E assim, muito legal assim, a expansão que ela está tendo. A Move chegou lá no Amparo, eu fui do primeiro cliente lá do Amparo. E agora nosso estúdio HN Personal Trainer com o nosso personal Hugo Nascimento, e que está com muitas novidades. Que é aí, o cover do Wolverine. Do Wolverine, né? E ele me falou uma coisa que logo, cara, aproveitar aqui, ele vai abrir uma escola de basquete, cara, infantil. Uau, que legal. Aí ele vai também fazer a gente. Legal, o Hugo é bem empreendedor, né, cara? É, cara, e eu acho que é muito legal ter essa questão do empreendedorismo na área da saúde, da atividade física, né? Porque são opções, né? A pessoa vai ter uma opção. Ele está agora com um circuito de 3 atividades, né? Funcional, musculação e corrida, né? E isso é muito legal, cara, porque as pessoas vão... Eu tava falando com o meu cabeleireiro, né? Porque eu fiz lá, cortei o cabelo, tirei a barba. Misericórdia. Olha aí. Né? Show. Né? Porque tá Olha mostrando o inimigo, uma coca ali. olha o inimigo aí se levantando contra. Aí ele me falou, Adilson, mas tu tá... A gente conversando sobre... Ana Cássia, semana que vem vai ser só Coca Zero, hein? É, Coca Zero. Tá repreendido. Doente é quem toma coca, né? Vamos, tá. Não, mas antes Conclui de que mudar, eu quero antes ter de outra concluir. pra gente finalizar. Mas só para falar sobre essa questão, é interessante aquilo que o senhor falou sobre a questão da válvula de escape, Emocional. da válvula emocional. Eu tive uma situação emocional umas 2 semanas atrás e assim, aquilo me destabilizou na hora, cara, assim. Eu me destabilizou mesmo, fiquei chorando e tal, fui pra dentro do carro, fiquei lá mal. E aí, cara, eu tô num propósito, é um propósito espiritual do tirar o açúcar e tudo mais, mas na hora, a minha vontade era de pegar e comprar uma Coca 600 ml e empurrar pra dentro, bicho. Tô te falando, bicho. Foi quase que automático aquilo. Não podia ser Pepsi Black? Não, era uma Coca, tinha que ser a Coca. Tô te falando, cara. E aquilo, cara, e eu, lógico, evidentemente, assim, graças a Deus, eu resisti, né, aquela compulsão, né, mas eu cheguei em casa e conversando com a minha esposa, com a Marta, né, eu disse, amor, foi automático, amor. Tipo, aconteceu um negócio, pá, eu queria descontar no refrigerante, no açúcar, para talvez dar uma... A Rejane, cara, é tão ligada nesse negócio que ela assistia, assistia. Antes, quando tinha a TV a cabo, assistia, e depois ela descobriu que tem no YouTube milhares desse programa, que Vigilante do peso? pesos brutais, sei lá, assim. Pesos cara. mortais. Mortais. Pesos mortais. Cara, o programa é muito bizarro. Eu falei, rapaz, para bizarro. de ver esse negócio, cara, você não faz bem. Mas é o médico, as pessoas num Sim. processo de emagrecimento, Sim. operação, aí tem um médico. Ela se interessava. Mas o que você ia falar? Não, aí é interessante por quê? Porque Ah, tinha tá. algum caso, Obrigado. Uhum. Aí na verdade, mostra o contexto por que a pessoa se tornou obesa mórbida. Pessoas com 180 quilos, 220 quilos, são casos extremos, né? E a maioria é por causa de uma compulsão, por comida, por traumas emocionais. Exato. Por rejeição, por abandono, por abusos, por perdas de pessoas que ama. Então sempre tem... Ou válvula de escape mesmo, cara. Sempre tem um porquê atrás. E normalmente as pessoas não nasceram com caso de obesidade ali. Às vezes o nenenzinho já nasce ali, né, com uma tendência à obesidade. Mas eram pessoas que até a certa fase tinham o peso normal ali, né, dentro de um padrão saudável, né? E se tornaram extremamente obesos, assim, casos que a pessoa não consegue nem se levantar, cara. É horrível. E né? assim, é um programa muito chocante, né? É. É muito chocante. E é muito legal também quando a gente vê a vitória de algumas pessoas Sim, nesses casos, sim, cara, é muito louco. Assim, e na verdade o nosso projeto de superação, evidentemente assim que eu não estou chegando nesse nível, graças a Deus, mas a ideia exatamente é essa, assim, a gente pegar outro caminho, né? E o segredo, quando mostra no programa, né? Sempre é o mesmo, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Atividade física, alimentação. Esses casos precisam da intervenção cirúrgica,
Mas tem que ser, antes de ter a cirurgia, Precisa eles têm reduzir. que perder uma quantidade de peso através da redução Sim. alimentar, de uma dieta equilibrada e atividade física. Até verdade. para fazer a operação tem que baixar o Baixar peso, o né? peso. E depois a pessoa tem que continuar. Porque É um estilo de vida, né, cara? Porque também um outro ponto aí, o meu cabeleireiro também, o Delmar, ele virou e falou assim, É, pra falar nisso, se ele não tivesse chegado dessa forma hoje, não ia gravar. Não ia gravar. não é que ele não ia gravar. A gente já ia atrás de uma parceria, de um salão de cabeleireiro, barbearia. Mas como ele já tem o dele exclusivo, ele Mas é porque o cara... resolveu ali, o cara precisando, cara, pagar conta, comprar leite pros filhos, e o Adilson 3 meses sem ir lá. Qual o nome dele? É o Delmário. Mário, perdoa, tá? Mas ele vai pelo menos ali de 20 em 20 dias, um mês. Qual é a tua frequência lá no... Não, pô, você é sério? De 5 em 5 meses, sei lá. Não, é de 2 em 2 meses e tal. Não, mensal agora. Delmário, mensal. Faz um pacote de assinatura, pelo menos de 30... Carlos, o que tu acha? No mínimo 30 dias, né? Pois é, por exemplo, fala, mas tu é careca e tal. Cara, ser careca e manter um estilo, assim, mais ou menos, dá trabalho pra caramba. Eu tenho que passar a máquina toda semana. Toda semana. Antes não, eu podia ficar ali um mês, mais de um mês. Toda semana, senão fica cabelo aqui, fica estranho, né? Fica tipo o pai do professor Aloprado, então fica estranho. Jesus Então toda semana ali, mas eu tenho uma máquina bacana, aquela que tem o dragãozinho no cabo, aquela que corta bem rentinho. Aí eu mesmo resolvo em casa. Não, beleza. Põe o Delmário, espelho aqui. Barbearia Del Show. Fechar uma parceria com ele. Fecha uma parceria aí, Delmário, venha anunciar, coloque seu logotipo aqui nessa tela, nós vamos falar bem de você e o Adilson vai ser o teu modelo. Mas, cara, a gente... E a gente fechou outra parceria para o final do projeto. Não vamos falar agora. Ainda não fala não, Vai ser pro final. Vai ser pro de final. acordo com os resultados. Exatamente. Vai ser a recompensa. A recompensa. Com certeza. Uma das recompensas. Uma das recompensas, exatamente. E se você está nos assistindo, quiser agregar-se ao verdade. projeto de superação com recompensas para mim e pro Adilson, que não pode ser só para ele, tá? Eu também estou participando. Para mim e pro Adilson, pode ser o quê? Eu vou precisar mudar meu Estilo guarda-roupa, né? Guarda-roupa. Cara, o Adilson vai ter que mudar o guarda-roupa. Então, se você quiser ser um patrocinador de estilo, É verdade. né, de moda pro Adilson, de cabeleireiro, Esse cara manicure. tá parecendo aquele programa Princesa, não sei o que, Transformação, dia de princesa. Mas no final a gente faz isso. Mas, cara... Deixa eu entrar no assunto, você nunca deixa eu entrar no assunto. Qual cara, assunto, contigo. cara? Eu quero te fazer uma pergunta legal. Fala. É que o Adilson, ele tem muitas parênteses abertas. Vamos fechar. Eu quero saber como é que tá o teu treino, qual é o programa que o Hugo passou para você. Não, o Hugo ele tem feito o seguinte... Como é que tem sido a tua rotina de treino? Um dia funcional, outro dia a musculação. Né? É assim que ele vai trabalhar. Praticamente são 6 dias da semana, então a gente vai variar 3 dias musculação, 3 dias funcional. Esse é um desafio para mim, porque eu ia na academia 3, no máximo 4. Agora eu vou ter que ser 6 vezes. 6 vezes. E aí o que acontece? Eu tenho assim... Eu tenho algumas dificuldades exatamente por causa do peso, mas ele tá verificando, principalmente questão de articulações e tudo mais. Questão do joelho, não pode forçar ainda e tudo mais. Quando a gente força, eu sinto uma dorzinha, mas assim... Então, ele está fazendo bem. E tem a questão da pressão também. Verifica antes, dependendo disso, eu mudo o tipo de aquecimento, já vou para atividade. Mas, assim, a ideia vai ser musculação funcional. Musculação funcional. Ontem eu trabalhei... Pernas. Eu trabalhei... Ontem ele fez misto, né? Trabalhei braço e perna. Hoje foi funcional. Amanhã vamos ver o que ele vai passar. Mas provavelmente vai ser pernas ou braço. Pelo que eu vi ontem, eu comecei ontem lá com o Hugo, né? Então, pelo que eu vi, a gente conversou, a gente vai alternar nas cargas os grupos musculares, né? Então, ontem foi peito, ombro e ombro. Foi peito e ombro ontem. E tríceps.
Mas ele vai alternar, acho que 2 ou 3 vezes por semana. Vai ter 2 vezes de pernas, que é sofrido para mim. Pernas. Mas ele vai alternar treinos menores de carga, de 40 minutos, para eu ter 20 minutos de cardio na esteira. Porque é importante fazer cardio para eu perder gordura, né? Cara, vai dar certo. Então vai dar certo. Já deu certo, já. Já deu. Pessoal, então, vamos finalizar? Vamos. Que o dia está só começando, tem muita coisa pela frente hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Né? Para quem está assistindo na TV, sexta-feira. Mas, projeto de superação já começou, nós estamos no dia 3 de 50 dias de superação. Treinos na HN Personal Studio. Estúdio HN Personal Trainer. Tudo, né? Estúdio HN Personal Sendo Trainer. acompanhados pelo Hugo Nascimento. O Adilson tá um complemento nutricional. E vai ser... Né? E nosso desafio... Qual é o teu desafio? Fala aí, para a gente terminar. O desafio é 50 dias, eu hoje estou com 115, é chegar na casa dos 90 quilos. Né? Yes. O meu é diminuir a gordura, a taxa de gordura, que está 25, para chegar em 18. Pronto. E aumentar o metabolismo e um pouco mais de massa magra. Acompanhe o quê? O Davi vai colocar aí. Tem aí, Davi? Coloca aí o Instagram da TV Amazônia. Já tem vários conteúdos lá, inclusive, né? É verdade. A gente está sempre legal. alimentando lá. Tem a imagem, o banner lá do projeto. Tem Reels Tem lá. Reels, né? Com a avaliação física que fizemos. E tem várias coisas que a gente está colocando e vai continuar colocando. No tá? nosso canal do YouTube tem tem um programa da semana passada, que foi com o personal trainer, com o Hugo Nascimento. E no final nós também temos o vídeo lá. Muito legal a entrevista também com ele. E, além disso... Então, o Felipe está ali. Felipe, então na edição, coloca um cardzinho do programa passado do Hugo, né? Sim, sim. Que a gente fala sobre o projeto com ele. E também o Adilson vai te mandar o lado do programa do médico. Sim. Do médico ou do pastor? Não, do pastor Luciano. Do pastor, que... Só que ele fala sobre... Que foi o start ali que foi o start para ele, né? Pra A mudança de chave da mente do pastor Luciano Subirá também. Isso. Que é um grande exemplo. De um que era obeso e agora está... tá num shape bem melhor, né? Uma vida muito mais saudável. E ele ingressou nesse tipo de ensino e mentalidade. É verdade. Legal? Adilson. Obrigado. O papo foi nosso hoje. Hoje é resenha. Semana que vem nós voltamos com convidados. Exatamente. Isso. E nós vamos ter muitos convidados aí que a gente quer trazer, tratando sobre essa questão de saúde, né? E também temos algumas surpresas legais aí, falando um pouco da nossa cidade, Santarém, de projetos. Beleza. Pessoal, então estamos concluindo mais um programa NW. Muito obrigado por sua audiência. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal. Clica naquele sininho, porque você vai receber notificações para você sempre se lembrar de estar conosco aqui no nosso programa. Faça os comentários e também compartilhe esse programa com mais pessoas para nos ajudar a alcançar mais gente com essas informações, com esse conteúdo, com diversão. É verdade. O programa NW tem Rapaz, um misto. menu farto, né? Para você poder estar com a gente, se divertindo e também recebendo conteúdo de qualidade. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia.